Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez falando de um assunto muito importante, amamentação. Você já teve assim a experiência de amamentar? Tem dúvidas sobre o que é amamentação? Quer saber quais os benefícios? Então, assista esse vídeo até o final. Tenho certeza que vocês irão tirar muito proveito das informações que serão ditas aqui hoje. O leite materno é um alimento completo. Ele até mesmo serve como, por assim dizer, como uma primeira vacina para proteger os bebês de muitas doenças. Vamos ver um pouquinho a respeito da amamentação, os seus benefícios, não só para o bebê, como também para as mães. É muito importante realmente amamentar o bebê. Se você for ver bem, é um alimento que você tem assim de graça, né? Tipo, é só a mãe que vai fornecer, você não vai gastar dinheiro nenhum para amamentar uma criança. É só você dar o peito para ela. E quando você faz isso, tem muitos benefícios, como a Vera falou, e também é um momento tão, sabe, singelo, uma coisa assim tão gostosa de você ver aquela criancinha, aquela coisinha gostosa que você ama tanto, você poder amamentar, você poder alimentar aquela criança com todo amor e carinho. Aí quando você faz isso, você recebe, assim, é uma coisa, uma troca, sabe, de amor, eu nem sei explicar, é uma coisa muito, muito, muito emocionante até. E eu amamentei dois, a menina eu amamentei quase até os 3 anos e o menino até os 2 anos. A primeira amamentação, tipo, a primeira vez, foi mais difícil, porque era inédito, uma coisa que nunca tinha acontecido. Então, meu peito, eu tenho um peito grande, assim, os seios grandes, e nem por isso foi fácil, porque eu não tinha o bico do peito, assim, formado para amamentar mesmo. Gente, era muito difícil. Então, até a criança pegar direito, e é dolorido quando não, a primeira vez que você vai amamentar. E aí você tem que ter paciência. Você tem que segurar a criança direitinho, você tem que ver se você não está sufocando a criança por causa do peito, vai ficar próximo, ele vai colocar na boca o bico, mas o nariz fica muito próximo. Você tem que sempre ficar de olho nisso. Então, eu achei um pouco complicado no começo, como eu disse. Mas com o tempo foi ficando tranquilo. Eu amamentava várias vezes ao dia, certinho, e sempre quando a criança queria mamar. Eu nunca acordei a criança para mamar, porque a gente sabe que quando a criança dorme, e se ela está dormindo tranquilamente, a gente não precisa acordá-la para amamentá-la, a não ser realmente que ela tenha baixo peso, sabe, que tem algum probleminha. Aí você tem que ficar mais atento, mas aí você procura orientação do pediatra. E aí eu tinha bastante leite, estava dando leite do peito e tal, só que ela mamava, só que produzia muito leite, muito leite. Aí, no final das contas, o meu peito ficou rachado, eu tive que procurar um médico para passar uma pomadinha, tem todas aquelas, doeu, sangrou, mas eu continuei firme. Segui as orientações médicas e deu tudo certo. E aí também eu tive uma febre, sabe? Quando parece que o peito empedra, você sente, se aperta, você sente as pedrinhas assim. Eu tinha muito, muito, muito leite e ela não mamava, ela mamava bastante, mas mesmo assim eu continuava produzindo muito leite. Aí eu tive febre. Aí quando acontecem essas coisas, o que a gente tem que fazer? Procurar um médico. Ele vai te orientar direitinho. Não precisa tipo assim, se apavorar. Você só tem que realmente procurar ajuda. E depois disso também, eu não faria, mas tem mãe que faz. Eu fui levar minha filha ao pediatra, aí uma mãe, ela nunca me viu, gente. Ela pediu para eu amamentar o bebê dela, uma avó pediu para eu amamentar o bebê da filha dela, porque a filha dela tinha ido passar no médico, no ginecologista no dia, e o bebê estava morrendo de fome e ela não voltava. Aí eu falei, bom, se a senhora permite, né, eu amamentei, era um menininho e tá tudo certo. Mas eu acho assim, não é muito recomendável, né? A gente não conhece a outra pessoa, a gente pegar e falar para a pessoa, será que dá para você dar mamar pro meu filho? É diferente se você já conhece, né? Mas se você não conhece, eu não acho muito recomendável.
Porque o leite, quando a gente vai fazer a doação do leite, tem todo o cadastro, o médico, os médicos sabem, quer dizer, o posto de saúde já tem a ficha, às vezes, porque você fez o pré-natal lá, mas mesmo assim, quando você vai fazer a doação, sempre tem todas as normas que você tem que ter seguido para poder doar o leite. Eu não sei quais são, gente, porque realmente eu não cheguei a doar, mas eu sei de mães em escolas que eu trabalhei que elas doavam o leite, de tanto leite que elas tinham. A gente pode até querer, né, amamentar um bebê porque ele está chorando, mas se não for o nosso, a gente tem que ver se a pessoa vai autorizar. Mas falando realmente de amamentação, gente, é um momento assim, sabe, único. É uma ligação assim que a gente leva para a vida, assim. E é uma coisa tão gostosa que, tipo, é sem palavras. Então, se você quer amamentar, gente, amamentar não vai deixar seu peito cair. Não vai. Você não vai amamentar hoje, o seu peito vai despencar. O que vai fazer você ficar com o peito flácido são inúmeras outras coisas, sabe? É o tempo, é a questão da amamentação errada. Se você amamentar o seu filho numa posição correta, sabe? Vai dar tudo certo, gente. E outra coisa, o que é mais importante? O seu peito lá em cima ou o bebê com saúde? Amamentado, sabe? Para mim, eu acho que valeu muito a pena. E eu tenho irmãs também, e as duas amamentaram, e tá tudo tranquilo. Ninguém tá reclamando que o peito tá lá no chão, porque nenhuma tá com o peito lá no chão, sabe? Então tá tudo certo. E é muito bom, gente. Faz muito bem pro bebê. Eles ficam muito menos, assim, doentinhos quando são menores, sabe? Não, são muito bem alimentados. Eles mamam, aí eles dormem bem tranquilamente, pelo menos os meus foram assim. E tá tudo certo, gente. E se der algum problema, peito empedrou por causa de tanto leite, ou febre, procure orientação médica. Mas vale muito a pena amamentar. Eu gostei da experiência. Repetiria se eu tivesse outro filho. Então, Cida, nossa, que interessante essa história que você contou, né? Dessa senhora que pediu, né? Eu nunca passei por isso, né? Eu tenho 3 crianças, mas eu não teria coragem de pedir também, por favor, ofereça, né? Dê para minha criança. No meu caso, a amamentação também não foi fácil, não. Assim, ela foi bem desafiadora. Eu tenho seios pequenos e eu acreditava me falaram, né, me disseram, que quem teria mais probabilidade de amamentar melhor uma criança seria quem tivesse seios mais fartos, né? E eu não foi o caso. Então, assim, eu cheguei, eu tive minha filha, e aí eu tava lá, né, eu inocentemente achava que era só colocar o bebê na posição correta, que eu já tinha lido muito, eu já tinha ido atrás de cursos de amamentação, porque todas as maternidades ultimamente estão oferecendo. Então, eu fiz o curso de maternidade, aí, vamos amamentar. Então, qual é a posição? Eu coloquei na posição correta, inocentemente eu achava assim, ia encaixar a boquinha lá, pronto, já ia sair leite, ia jorrar, né? Mas não foi. E aí doeu um pouquinho, porque eu achava que era só encostar. Então, assim, a criança, ela tem, não necessariamente pegar no bico, ela tem que pegar na auréola, a parte maior do seio, e depois encaixar a boquinha, para ficar toda tampadinha e você ter o cuidado para a parte da respiração mesmo, né? O narizinho não ficar coberto. E aí a enfermeira virou para mim e falou assim, nossa, tá difícil sair leite aí, né? Então, é melhor você sair daqui com uma fórmula, né? Que é aquele leite que a gente compra nas farmácias. E aí eu falei, não, eu quero amamentar. E meu marido acreditou praticamente na enfermeira, falou que não, a criança não podia passar fome. Eu falei, não, eu vou conseguir. Porque, assim, eu sempre ouvi falar que amamentar era a melhor coisa, vi os meus sobrinhos serem amamentados e eles cresceram saudáveis. Então, eu fui lá, amamentei. Cheguei em casa, eu ouvi muitas pessoas falando, não, é melhor mesmo, não, desista, tá? Eu falei, não, gente, eu vou tentar até conseguir. Foi fácil? Não, não foi. Empedrou, tive mastite, tive a febre, né? O seio empedrou sim, mas eu procurei ajuda com o pediatra, com a ginecologista, e foi muito bom.
Me ajudou bastante. Então, assim, quando você escutar dicas assim que eu posso ouvir, que eu ouvi, e eu posso dizer para vocês que são desnecessárias, as coisas que as pessoas falam, os palpites, então eu vou dizer para vocês o que eu passei. Primeiro, o tamanho do seio não importa, a criança não vai chegar a primeira vez já vai mamar, né? Primeiro, que assim, para a criança já sair mamando, a mãe tem que estar bem segura, entendeu? Então, assim, a mãe tem que estar preparada. Então, por exemplo, na Luana, que é minha segunda filha, parecia que a bichinha já tinha nascido mamando, mas por quê? Porque eu já estava preparada, envolve a parte psicológica, você tem que estar com o emocional preparado. Então, assim, eu já sabia que era só encaixar e ter paciência. E, assim, automaticamente o leite vai descer. O colostro vai vir mesmo, é bem pouquinho, a criança vai chorar, e você vai amamentando. Ah, mas nossa, essa criança toda hora chora. Claro, imagina, a criança está dentro da barriga ali, o tempo todo ouvindo o som do seu coração, todos os barulhinhos dentro da barriga. Do lado de fora, é tudo novo. Então, qualquer barulhinho, ela vai se assustar. Então, o importante é o quê? Vai amamentar? Vai num lugar mais calmo, entendeu? Fica mais afastado das pessoas que gostam de falar. Porque, assim, tem gente que o que acontece? Você está amamentando, aí chega uma vizinha, um amigo, um parente e fala assim: nossa, que frescura! No meu tempo, não precisava fazer isso, não. A gente amamentava onde estava. Se tivesse que amamentar no chão, a gente amamentava. Agora fica com essa frescura. Criança mama em qualquer lugar. Então, assim, não escuta isso, gente. O importante é o vínculo mamãe e filho, entendeu? Porque o importante é isso. Vocês vão ver que vai ajudar muito mais do que ficar pensando, ai, mas será que vai dar certo? Quando a gente põe dúvida, realmente não dá certo. Então, no lugar de ficar pensando, mas é porque o filho do vizinho não mamou e o leite vai secar, o leite pode secar sim, mas o leite pode secar porque a gente não persistiu por alguns problemas que a gente pode ter, tipo, eu tive um trauma. Você vai tentar estimular. Se realmente não conseguir, tudo bem. Não tô falando, a gente não está falando aqui que mães que não amamentam não são mães. Todas as mães são mães. Se a mãe tiver, sim, que dar uma fórmula, se a mãe não conseguiu produzir o leite, ela não vai deixar de ser mãe por isso. Mas a gente está falando o quê? Os benefícios do leite materno. O leite materno já tem água, então você não precisa dar chá até antes dos 6 meses de idade. Antigamente dava? Sim, os nossos pais davam. Naquela época era o melhor que eles podiam fazer pela gente. Mas agora a medicina melhorou, avançou, e eles falam que não é necessário, eles já fizeram pesquisas. Então, o que você faz? Amamenta o seu filho. E, claro, você tem que trabalhar. Claro, você não vai ficar falando, nossa, meu filho, tadinho, o que eu faço? Tira o leite, faz a ordenha, coloca na geladeira, coloca no potinho, tem a bombinha manual e tudo mais. Não deu certo também? Usa sim a fórmula, mas procure sempre a orientação do seu pediatra. Não fica só ouvindo informações de outras pessoas, outras experiências. Presta atenção, sim, é muito bom. Por exemplo, a gente pega sempre informações com muitas pessoas, mas o importante é o que você sente, você com seu filho, e depois você vai até o pediatra e tira todas as suas dúvidas. Isso mesmo. A Priscila falou um assunto importante sobre o colostro. Às vezes, Priscila, tem mães assim assistindo esse vídeo que não sabem o que é o colostro. Explica para nós, por favor. Sim. O colostro é o primeiro leitinho, vamos dizer assim, é o primeiro contato que o bebê tem com o seio materno. Então, ele vai sugar e vai ser aí um líquido meio amarelado. Porque antes de vir o leite branquinho, ele vem aquele leitinho amarelado, que é o colostro, e a partir do quinto ao sétimo dia que vai vir o leite mesmo. Que aí as pessoas falam, meu leite desceu. Então, por exemplo, às vezes a gente está lá no hospital, né, e fala, nossa, o leite não desce e tal. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, no meu caso, na primeira e segunda gestação, não. Mas na terceira gestação, no terceiro parto, o que aconteceu? Eles me colocavam um remedinho no meu nariz, como se fosse um rinossoro mesmo, sabe? Para você estimular a sair mais leite, entendeu? E assim, foi bem legal, porque no meu caso, eu não tinha problema nenhum de amamentar. Mas, por exemplo, uma mãe que não tem nem um pouquinho de experiência, ela fica mais tranquila. E aí eu vim para casa com esse remédio, né? Como se fosse um remédio, para estimular. Aí depois de 3 dias eles pedem para jogar fora, porque não é interessante, mas vale muito a pena. Eu acho que
é muito bom saber o que é o colostro, né? Ficou claro o que é o colostro para vocês? Sim, Sim, sim. sim. E pena que na minha época não tinha esse remedinho, né? Não tinha nada disso, era muito mais, era mais difícil, não tinha tantas informações assim. Só nos livros, assim, não tinha nem internet, né? Então, tipo, para a gente pesquisar. Hoje em dia está muito mais fácil até para as mães fazerem um certo, né? Tipo, amamentar, no caso. E realmente, e quando a mãe tira o leite e ela vai, por exemplo, para a escola e ela quer levar o leite materno, ela pode muito bem colocar. Tem até uns frasquinhos que ou a mãe compra, tem até uns saquinhos. Eu já vi mãe que mandava com saquinhos, tinha uns ml, ela colocava a data da ordenha. E aí a gente sabia certinho quais os leites dar primeiro. Para a gente não ficar dando os leites primeiro, os últimos que ela tinha tirado, a gente sempre pegava aquele mais antigo que ela tinha tirado, que estava congelado, que ela trazia certinho congelado, a gente colocava no freezer da escola e a gente esquentava em banho-maria. A gente não esquentava em micro-ondas. A gente esquentava em banho-maria até ficar numa temperatura assim, bem gostosinha, assim, não é quente, é um morno para frio, assim, porque tem criança que gosta mais quentinho, mas geralmente era um morno. A temperatura que a mãe falava pra gente, a gente fazia. E dava tudo certo, certo? E era a quantidade certinha. Às vezes tinha criança que precisava de uns, por exemplo, 90 ml, tinha criança que mamava menos. Mas, gente, é muito interessante, sabe? Porque elas continuavam até o tempo que elas não conseguiam mais amamentar, porque tinham que tirar, porque tinha mães que viajavam para fora do país, e aí elas já entravam com a fórmula. Aí eu volto novamente a falar: se você vai colocar seu filho na escola e você pretende dar o leite materno numa mamadeira, faça isso em casa primeiro. Acostume a criança, sabe, a pegar a mamadeira em casa, porque senão ela vai sofrer muito. Se não quiser dar a mamadeira, porque tem mãe que prefere que dê no copinho, a gente dava em copinho também, tá tudo certo. Mas desde que faça primeiro em casa, para ajudar até a criança, sabe? A gente já deu em colher, já dei em colher, já dei no copinho, já dei na mamadeira. Mas quando a criança não quer pegar mamadeira é difícil, gente, porque a gente falava para a mãe, traz um bico assim, traz um bico assado, sabe aqueles, tem vários tipos de mamadeiras, vários tipos de bicos e tem um que até eu não lembro o nome agora, mas ele se assemelha muito com o bico do peito, assim, eu não lembro o nome realmente do peito, da mamadeira, mas ele se assemelha mais. Então esse era o que mais as crianças pegavam. Geralmente, às vezes em escolas que eu trabalhava, tinha a professora, a dona da escola já pedia para a mãe, se ela pudesse comprar aquela mamadeira, seria mais fácil para começar a amamentação em casa, porque geralmente as mães fazem o quê? Elas pegam, vão visitar as escolas quando bebê nasce. Tipo, às vezes tem 2, 3 meses, porque é a partir do quarto mês que a criança entra na escola. Então, isso ajudava bastante. E às vezes, quando elas voltavam para fazer a matrícula realmente, elas já sabiam exatamente a mamadeira que o filho gostava. Por isso que é interessante, primeiro, realmente começar em casa. E uma coisa que você falou, Cida, que eu achei bem interessante, com certeza é a dúvida de muitas mães, principalmente de primeira viagem, é a questão como esquentar o leite. Eu ia te perguntar isso, a maneira Uhum. correta de esquentar esse leite materno, né? Porque eu ia perguntar justamente para que essas mães de primeira viagem pudessem até mesmo ter um norte. Então, realmente, nunca esquentar diretamente no micro-ondas, ou mesmo na panela, no alumínio, no fogão, mas Uhum. sempre em banho-maria. É uma dica realmente valiosa para essas mães que talvez não tenham nem ideia, né? E não só para Sim. as mães, viu? Para berçaristas, cuidadores e outros que lidam, né? Ou um responsável que lida com essa criança, que talvez a mãe deixe, né? Visto que precisa trabalhar, e aí fica na dúvida. E agora, como esquentar esse leite? Então, Uhum. a dica foi interessante. E a Priscila teria assim, o que que você considera assim benefício, né? Como benefício para o bebê, a amamentação no caso. Certo. Só para ajudar a Cida, o nome do bico é o bico ortodôntico, tá? Isso. Para a gente lembrar aqui, deixar bem claro para todo mundo. Então, os benefícios do leite materno. As crianças, elas ficam mais saudáveis, elas ficam mais aconchegadas com a mãe, criam um vínculo de confiança. Então, às vezes,
a criança tá meio enjoadinha, por exemplo, dia de vacina, a criança ela tá mais enjoadinha, né? Então, você fica com ela pertinho, ela já vai sentir o seu cheiro, ela já vai gostar bastante. Benefícios para, pelo menos para mim, o amamentar fez eu voltar ao peso rapidinho, sabe? Eu fiquei bem, evitou as cólicas, eu tive poucas cólicas após o parto, né? E assim, me ajudou bastante. E para o bebê, eu acho que a dentição fica boa também, pelo menos isso foi uma dica que uma dentista me deu, né? Quando eu fui levar as meninas, ela me perguntou, suas filhas mamaram até quantos anos? Eu falei, bom, uma mamou até os 2 anos, a outra mamou até 1 ano e 11 meses. Ela falou, nossa, praticamente 2 anos. Eu falei, praticamente 2 anos. Ela falou, nossa, ajudou bastante, porque os dentinhos delas são tudo certinho, sabe? Eu acho que ajudou, porque ficou tudo alinhadinho. Então, assim, para mim, eu olhando isso, eu fico bem feliz, porque, nossa, além de amamentar, que é uma coisa que eu sempre desejei, eu ver o benefício para os meus filhos ajuda bastante. Meu filho tem 1 ano e ainda está mamando. Pretendo alimentá-lo aí também até a hora que ele quiser. Então, e como a Priscila estava falando, e ajuda também, né, a desenvolver a face da criança e também ajuda a ter, igual ela falou, os dentes mais bonitos e a desenvolver a fala e a ter uma boa respiração, porque eles aprendem a respirar pelo nariz, não pela boca, né? Porque tem crianças que não mamam, elas respiram pela boca. E a respiração mais correta seria respirar pelo nariz. Então ajuda bastante. E aí, fora que, tipo, eu saía de casa, eu levava o quê? Eu levava umas fraldinhas e uma blusinha de frio para a volta. Quer dizer, uma roupinha, no caso, para troca, se eu ficasse o dia inteiro fora. Não precisava me preocupar com mamadeira, com leite, com nada disso, sabe? Era só, a criança estava com fome, pronto, tirava o peito, dava e estava tudo certo. Quer dizer, era uma coisa a menos. Tem muitos benefícios, né, gente? Ó, você economiza com dinheiro, não precisa ficar levando um monte de leite para cá, mamadeira para lá. Então já, sabe, do jeito que as coisas estão caras hoje em dia, tá tudo tranquilo. Mas voltando a falar, igual se a mãe não pôde amamentar, gente, tá tudo certo. Porque cada pessoa é única, então cada mãe é uma mãe, não importa se ela adotou e ela não pôde amamentar, ou se ela teve o bebê, mas também não teve leite, não conseguiu amamentar, tá valendo, gente. Aqui a gente está falando para quem pode amamentar, quem não pode está tranquilo. Vai ter um vínculo entre ela e o bebê do mesmo jeito, de um modo diferente, mas ela vai ter um vínculo também com o bebê, entendeu? É só isso. Isso mesmo. E assim, até nesse ponto, em posteriores vídeos falaremos a respeito desse vínculo que mães que não conseguem amamentar pode ter com seu filho. E é interessante, só para pontuar, para nós estarmos finalizando então, os benefícios são muitos, como nós vimos, né? A questão da amamentação. Então, para o bebê, esse leite materno, ele tem que ser dado para a criança até pelo menos os 6 meses, né? A Priscila disse, não há necessidade de dar água, porque esse leite já contém água, e também funciona como vacina, protege o bebê de doenças, é limpo, está sempre prontinho e quentinho, né, quando é dado esse leite, e também a questão dessa sucção, né, que o bebê faz enquanto ele mama. Todos nós, sejamos bebês ou adultos, temos vários ossos na nossa face. Então, o que acontece? É um exercício que é feito, né, para o desenvolvimento, como já mencionado, da face da criança, ajuda na dentição, desenvolve a fala e a criança, esse bebê, vai ter uma boa respiração. Benefícios para a mãe, estou aqui pontuando para relembrar tudo que nós falamos aqui. Né? Reduz o peso mais rapidamente após o parto, no caso de alguns, também depende muito do organismo, né, dessa mãe. Também eu achei interessante que destaca aqui também, cientificamente falando, reduz o risco de diabetes, reduz também o risco de câncer de mama, ovário e útero, e mostra assim que realmente é um momento íntimo, né, entre a mãe e o seu bebê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço às meninas por essas explicações, por essas dicas aqui que foram dadas. Tenho certeza que muitas mães se identificarão com esse vídeo, com a questão da amamentação, com as dicas dadas. E se vocês gostaram, o momento é agora, deixem um like e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.